Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem compaixão e caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão ao Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha de vosso amor pode iluminar a terra, deixando-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Boa tarde. Que a doce e serena paz do Divino Mestre nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. A gente solicita aqui os nossos anjos protetores, os nossos espíritos protetores, em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, a gente agradece e solicita que os mesmos inspiram-nos e sempre, como nós dissemos, direciona-nos sempre ao modo de bom servir, ao direcionamento correto. Eu quero aqui fazer um elogio especial à minha querida Sil, companheira e par de muitos anos. Aliás, é bom que se ressalte que eu vim para o Pau Talk em função da Sil até. E depois a gente trouxe a Rô, né, a Rosângela, a Xari, o Juarez, etc. Mas a Sil foi a nossa madrinha, ela foi a peça primeiro. Então, em nome dela, eu cumprimento todos os participantes da sala. Muita luz e paz a todos. Por gentileza, meus irmãos, coloquem um número de 1 a 288 para a gente dar sequência àquela tradicionalidade nossa. 18, a Sil Camargo colocou, e 10, Elcio. Muito bem, vamos ler esses dois? O 18 e o 10. O 18 diz-nos o seguinte: quando eu falo, Sil, eu estou falando do irmão X3, eu pessoalmente desce até o grau que chegou agora. Conhece, né, Manuela? Sil, seja o mesmo, dentro e fora do lar. O lar é a sociedade em miniatura. A sociedade é o lar ampliado. Numa e noutra coisa, seja o mesmo. Firme em sua palavra, segundo o seu pensamento honesto, em seus atos calmo, na confiança em si mesmo. O homem é o que ele é. E a manifestação externa reflete o estado íntimo de nossa alma. Na verdade, somos por demais educados na rua. Por demais educados. E o pior que não era, Xari, era um notebook, eu faço teste aqui, e ele estava dando. É porque eu tenho uma aparelhagem, né? Um estúdio. Pois bem, em casa, na rua somos por demais, Sil e demais amigos, somos por demais educados, por favor, por gentileza, faça isso, faça aquilo. E dentro de casa somos estúpidos. A gente não tem uma cortesia, não somos corteses com os filhos, com o esposo, com a mulher, né? Então aqui senta, vem, deita, fica parecendo que está tratando com o animal. Então por que não sejamos educados em casa como somos na rua? Somos corteses, somos educados, pedimos por favor, faça isso, faça aquilo, você pode, por gentileza, e em casa somos ríspidos, né? Deveríamos nos portar
como fazemos com as visitas, justamente. Porque, mas com o filho, com a esposa. Então, o lar é a sociedade ampliada. E nós somos sabedores que precisamos, isso sim, sermos cortês, gentil, é no próprio lar. Porque ali no lar tem pessoas, e somos sabedores através dos estudos, que os grandes adversários, as pessoas que trabalham junto na aprovação, está ali, muitas vezes até o inimigo. E o 10, o nosso amigo Elcio, vamos ler o 10 também? Vamos. Elcio, modifique seu modo de pensar para que a sua saúde firme estabeleça. Veja bem o tanto que é importante. Para que queixar-se de doenças? A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa. Expulse a enfermidade confiando em sua cura. E você pode curar-se. Você está melhorando cada dia mais sob todos os pontos de vista. Veja bem, o pensamento positivo, e nós somos sabedores que o pensamento, ele de uma certa forma, ele perpassa, ele vai de um ponto A para um ponto B, e no local que ele passa, ele converge positivamente, modificando os fluidos. E em modificando os fluidos para melhor, você atrai os bons espíritos, os espíritos afins, os espíritos que estão na sintonia. Então, por consequência, e, vamos dizer, concomitantemente, a gente fica-se, torna-se, permanece melhores. A doença, e quase toda ela, começa na parte perispirítica, do perispírito. Então, depois, ela somatiza. E, inclusive, a medicina alopática, ela trabalha mais nos efeitos, não vai na causa. E o espiritismo, tudo que se faz em termos de cura, e falar em cura em espiritismo é falar em passe água magnetizada, né? Procura se focar, atentar para a causa. Então vamos, pois, pensar melhores, pensar bem, pensar de forma altruística, pensar de forma positivista. Porque, em assim fazendo, canalizamos para nós e para o nosso meio e as nossas adjacências forças que contribuirão substancialmente para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar e, por que não dizer, para a saúde. Para a saúde. Pois é, meus irmãos. Então, hoje, como está no texto aí, vamos estudar relativamente à lei da reprodução. Vamos estudar a lei da reprodução. Eu quero, nesses estudos, dar um enfoque não cartesiano. Ou seja, ler a pergunta e a resposta e a gente comentar. Eu quero fazer um interface, um interlaçamento das questões. Para aí, irmão X, essa magnanimidade, o que Kardec fez, essa beleza de obra que é o Livro dos Espíritos, você vai, de uma certa forma, deturpá-la? Longe disso. Longe disso. O que vamos procurar é falar relativamente à lei de reprodução, contemplando as questões, mas, sobretudo, não atendo especificamente à letra fria que mata. Vamos lembrar Paulo aí, né? A letra fria que mata. E Kardec, ele começa relativamente falando e questionando a espiritualidade sobre a população do globo. E há tempos, Malthus, um grande cientista na época de Kardec, ele disse que um belo dia nós íamos arrefecer-nos, nós íamos morrer, íamos ser exterminados da Terra pela falta de alimento. Pela falta de alimento. Por quê? Porque a população, as pessoas, de uma maneira geral, iam crescer de forma geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, e a alimentação, os alimentos, de forma aritmética, 2, 4, 6, 8, né? Então, enquanto os alimentos cresciam de forma aritmética, a população de forma geométrica.
haveria um ponto que a fome graçaria o planeta e estabeleceria uma fome geral. E, por consequência, o extermínio do próprio globo, da própria população. Mas Deus provê. Não só os pássaros, os peixes, como nós. Tanto é que isso foi dito, parece-me que no século XV ou XVI, século XVI, e, no entanto, nada aconteceu. A produtividade, a produção aumentou-se substancialmente. Aumentou-se substancialmente em função, inclusive, da própria população. Com métodos específicos de produtivo, né, você cultivando em hectares ou por metro quadrado mais do que se cultivava e colhia anteriormente. Então, a afirmação de Malthus, felizmente, não ocorreu. A lei de natureza é a lei da natureza, pergunta Kardec, a reprodução dos seres vivos? E a espiritualidade, os imortais dizem que sim. Porque se não houvesse a reprodução, a própria população de seres animais e vegetais se exterminariam. Sem a reprodução, o mundo ele pereceria, pois tudo há o germe da multiplicidade, né? Tudo há o germe da multiplicidade. Começando pelas plantas. A gente pode notar que as plantas, elas, de uma certa forma, juntam-se às suas espécies, os animais, pela mesma forma, juntam-se ou ficam também atendo à sua espécie, de sorte tal que a produtividade é extremamente essencial para a continuação da própria vida. Crescer e multiplicar, isso já estava lá na Bíblia, na Torá. É a lei de Deus, em todos os quadrantes da natureza. Somente o espírito é que não precisa reproduzir. Justo. Nós como os espíritos, fomos criados infinitamente, não somos eternos. Em termos de vida, sim, seremos eternos, porquanto não teremos morte, não conheceremos o extinguir-se da vida, mas não tivemos início, não tivemos criação e não teremos fim. Já Deus é eterno, porquanto não teve início e nem teve fim. Porque se ele tivesse início, alguém teria criado-o. E se alguém o criasse, alguém seria mais poderoso, mais forte, mais onipotente, né, vamos dizer assim, do que ele. E em sendo onipotente, então, ele próprio não seria Deus. Outro Deus haveria de existir. Outro Deus haveria de existir. Sem a reprodução que obedece à vontade do Criador, o mundo das formas deixaria de existir. A forma, segundo conhecemos, né? O meu jeito, os meus cabelos, já que eu não os tenho, né? Mas o meu corpo, o design, enfim. Então, a produtividade é responsável pela forma. A produtividade é responsável pela forma. O ser humano, ele só está se voltando para perceber o despertar da vida, sem, contudo, compreender na profundidade o que é a vida. Se ainda não pode compreender melhor o que é, e Deus? Deus que não o culpe por seus infortúnios. Se ele é a inteligência maior do universo, sabe o que faz com sua casa e os seus próprios filhos. Muitas vezes vamos por determinados caminhos e nós somos práticos e gostamos de seguir o caminho, a estrada larga, e tendo a estrada curta, a estrada da perseverança, a estrada da bondade, a estrada da caridade, e nós não seguimos. Mas Deus, na sua bondade, na sua justeza, no seu poder caritativo e compreendedor, ele percebe
o erro de seus filhos, ou dos seus filhos, né? Melhor dizendo, e dá N oportunidades para que coloquemos ou colocamos o carro novamente nos trilhos. Porque se errássemos e não tivéssemos a oportunidade de reparar esses erros, que coisa! Deus não seria magnânimo, não seria bom. Boa tarde, dona Edmir, seja bem-vindo. Em nome da qual cumprimento esses últimos que chegaram. Então Deus não seria, mas Ele dá a oportunidade. Ele dá a oportunidade de você redimir. Você pecou, você foi contra a lei. Aliás, pecar é você errar o alvo. E o que é errar o alvo? Pecar seja você ir contra aquilo que Kardec questionou a espiritualidade, está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está as leis naturais, né? Na própria consciência. Se vamos de encontro às leis naturais, nós pecamos. Mas pecamos, Deus, em sua infinita bondade, repito, em sua justeza plena, Ele dá a oportunidade de nós redimirmos, de nós darmos a volta e retornar ao caminho certo. Agora tem certas religiões do próprio cristianismo, onde advoga o princípio de céu e inferno, que se errarmos e após a morte propriamente dita, vamos ocupar um posicionamento no céu ou no inferno. Mas aí veja bem, respeitamos, não estamos criticando religião nenhuma. Mas veja bem, eu sou casado com Sil ou com Shari, temos um relacionamento extraordinariamente dadivoso, amamo-nos. Tudo que as mesmas sentem, eu aqui, por influência, e de uma certa forma sinto também, imaginam vocês que eu indo para o inferno ou para o céu e vendo as mesmas em outro local, ou vice-versa, elas também gostando de mim, vendo eu no inferno e para sempre e eternamente? Onde estaria a bondade? Não existia. Né? Não existiria bondade. Julgar que não se pode compreender é pobreza de raciocínio. Isso é pela lógica, que raciocina ainda e está na escala dos ignorantes, devemos procurar desenvolver outra qualidade que possuímos para compreender melhor as leis de Deus. Então você vai por aquele caminho, você queima a mão, você espinha o pé, você faz isso, você faz aquilo, bate com a cara. Então você tem a oportunidade de voltar. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos as doenças, nós temos essas vicissitudes que se nos depara diariamente, e a gente, como aconteceu isso comigo? O meu vizinho, a minha irmã, aquela fulana ou ciclano, tudo de bom ocorre com ela. E comigo parece que as coisas não enleiram, não dão certo, as coisas vai dar tudo assim contramão. Por que só comigo? Ora, vivemos em um período tão curto aqui de tempo, 80, 90, quando muito 100 anos, que, diante da eternidade, isso é insignificante, muito insignificante. E você evoluindo, dando 1 ou 2 passos nesse processo reencarnatório, nessa vida presente, é muito perante a eternidade. É muito perante a eternidade. Então, na verdade, o passo, ou quando erramos, ou como damos passos errados, temos a oportunidade bendita e benfazeja de retornar ao caminho certo. Por quê? Porque Deus é magnânimo, Deus é justo, Deus é bom, Deus nos dá a oportunidade. Ora, nós, como pais, e na escala evolutiva, e se relacionássemos com Deus, estaríamos trilhões, 4 trilhões de anos em atraso. Nós damos a oportunidade aos nossos filhos. Nós damos a oportunidade aos nossos filhos. Imagina Deus nessa bondade infinita se não o faz.
o aprendizado é infinito. Não existe nada de errado no mundo. Existe sim as posições diferentes tomadas por nós. Quem está com sede deve tomar água. Quem tem fome deve alimentar. Quem se encontra nu deve procurar roupa. Quando somos contrariados em nossas necessidades, meus irmãos, entramos em desarmonia e sofremos as consequências de nossas faltas. Isso é uma lição divina na expressão do aprendizado humano. Então, quando temos ou sofremos alguma coisa aqui, neste orbe, nessa vida, de duas uma. Ou é algum problema desta existência, algum erro mesmo meu daqui e da agora? Por exemplo, eu sou um glutão, eu como muito, eu gosto de carnes gordurosas, eu faço isso, eu faço aquilo. Naturalmente, a lei divina vai, de uma certa forma, me dar um colesterol, vai me contribuir com diabetes, vai fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Para que eu amenizo, para que eu extirpo, para que eu largo esses hábitos nefastos. Nefastos. Então, isso que ocorre com a gente é alguma coisa boa e divina. Tudo está correto. Mas eu descobri, eu tenho um CA, eu tenho um câncer, e esse câncer já me acompanha há tanto tempo. Eu fui ao médico, tenho tomado o remédio conforme as prescrições, fiz radioterapia, fiz a radioterapia e ele persiste, ele está aí. Ora, então nesse aspecto, quando tudo eu faço o que é designado pela medicina e a coisa persiste, com certeza, meus irmãos, isso aí é de uma vida transata, de uma vida anterior, de uma existência reencarnatória anterior. Então, a gente tem que, com resignação, sofrer com resignação. Diz até que o espírita gosta de sofrer. Não é que gosta de sofrer. Por acreditarmos que temos uma vida após essa vida, ou melhor, que não morremos, a alma simplesmente torna, vamos dizer, o espírito é alma quando encarnada e vai para o outro plano. Nós temos essa convicção, essa certeza, então nós temos mais paciência, mais resignação. Então vamos, nesses casos que as ocorrências são de outras existências ou daqui, vamos ter paciência, vamos ter resignação, porque tudo passa. E quem dizia isso? O nosso imortal Chico Xavier. Ele tinha uma faixazinha e colocava em cima da cama e falava o seguinte: tudo passa, Chico, né, Silvio? Tudo passa. Se você está chorando, agora isso passa. Se o seu filho está, de uma certa forma, trazendo-lhe contrariedades, isso passa. Se você está num período difícil em termos de saúde, em termos de ajuste, em termos de relacionamento com seu próprio esposo, uma vez que estamos falando aqui nesse momento, na lei de reprodução, isso também passa. Mas, se por outro lado, eu estiver feliz como eu estou, aqui agora, também passa. Tudo acontece no devido momento e na devida hora. No devido momento e na devida hora. E interessante, lembrei-me de uma pequena metáfora que faz-se oportuno falar aqui, relativamente ao que está ocorrendo conosco aqui agora, está ocorrendo porque nós estamos merecendo. Você está na família certa, fazendo o que é e o que foi designado, e tudo para o processo evolutivo. E essa metáfora, meus irmãos, disse de um trabalhador plantador de batatas. Esse plantador de batata estava carpindo o solo, e o solo com o sol altamente causticante, e ele olhando lá, e a marmita veio e ele comeu, olhando para a BR,
a estrada asfaltada, viu um ônibus. Ele viu um ônibus e falou, gente, vida boa daquele motorista de ônibus. Ele viaja de uma cidade A para a cidade B, transporta o ar-condicionado, transporta pessoas, está sempre conversando. Vida boa, eu queria ser aquele motorista. E o motorista, eu já estava trabalhando, tinha 2 dias, plantão dobrado, fura pneu, ninguém desce, ele que troca, eu estava sem comprador. Vê um carro de um empresário vermelho, teto solar, falou, a vida boa desse empresário, está aí, vai divertir, talvez vai visitar os parentes ou algum amigo, vida boa desse empresário. E o empresário, pela mesma forma, gente, eu peguei esse carro do meu cunhado, eu tenho que pagar essa prestação, eu falei que ia pagá-la, e não paguei, eu tenho que vender isso, eu tenho a cota, etc. E ele, que vida ruim. E ele olhar para cima, ele vê um avião. E eu vi a vida boa daquele piloto, andando de continente para o outro local. Então, ele achava que vida boa, e tal piloto lá, extremamente estressado, 18 dias que não ia em casa, para lá, para cá, com as enfermeiras, trocava muitas vezes de tripulação, chegava na cidade, ele não sabia nem qual a língua que estava falando mais, naquele turbilhão de coisas e problemas. Ele olha para baixo, vê o agricultor. Vida boa daquele agricultor que está lá. Eu sei que ele trabalha muito, trabalha de sol a sol, mas no final do dia ele encontra sua mulher, os seus filhos. Então, meus irmãos, por que eu lembrei dessa metáfora? Porque nós estamos no lugar certo, fazendo as coisas certas, nesse momento, e inclusive que eu abri esse parênteses para falar dessa metáfora, estamos aqui estudando sobre reprodução, e já foi dito que reprodução, o estudar, você jogar para dentro de si esses conhecimentos, você aprende verdade. E Jesus disse, quem tem a verdade, ou quem sabe da verdade, a verdade liberta. A verdade liberta. Kardec, mais à frente, diz o seguinte, fala novamente, ele repete aquela questão primeira. A população sempre crescendo. A população estando, e aqui, novamente, através da psicografia de Chico Xavier, a população no orbe terrestre, a encarnada em termos de 7 bilhões e a desencarnada 21 bilhões, então temos 28 bilhões, segundo a Caminhos da Luz, né? Como é que vai ficar essa alimentação? Se iria acabar voltando a Malthus. Deus tudo provê. Deus, assim como alimenta os pássaros, os peixes, não terá problema nenhum, e como efetivamente não teve, e há alimentação suficiente. Há alimentação suficiente. Não. Deus a isso provê, mantém sempre o equilíbrio. Ele, coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. Porque aquilo que não está bom para nós, aquilo que não satisfaz o nosso desejo, aquilo que, de uma certa forma, não é o que a sociedade tipificou, está ruim. Porque o que você precisa é ter, é comprar, e esquece do ser. E o que estamos fazendo aqui agora? Jogando para dentro de nós conhecimentos que contribuirão substancialmente em nossa evolução. E estamos aqui, neste processo, não passando férias, não tirando gozos, né? Ou tendo gozos fortuitos, mas estamos aqui para evolução, para evoluir. E o espiritista, o espírita, ou simpatizante da nossa doutrina, quando morre, ou seja, quando desencarna, passa para o outro plano, ele sente uma raiva muito grande, um arrependimento muito. Qual a palavra que ele mais fala do outro plano? Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse.
E nós sabemos. Nós sabemos o porquê estamos aqui, o que estamos fazendo e, segundo o que aqui estamos fazendo, para onde vamos. E o que teremos lá nesse local. Então, esse é o arrependimento. Nós temos essa oportunidade. Raras são as pessoas, veja bem, quase 20 pessoas aqui, 16 e 32, nós estamos estudando. Isso o que nós estamos trabalhando? Trabalhando com o ser. Trabalhando com o ser, que é o espírito. Ah, mas é tão pouco o que eu aprendo. Não, mas não tem problema isso que você aprender é tão pouco. Diante da eternidade, esse pouco é muito. Trabalhando o moral e o intelectual, né, Elcio? E veja bem, quando o Elcio diz o moral e intelectual, nós, se podemos falar que existe destino, e o destino, na acepção da palavra, não existe, mas se existe destino, é um dia sermos felizes. Então a gente vem nesse processo, nessa reencarnação, muitas vezes aqui, nessa existência atual, você trabalha a parte ciência, você trabalha algum ramo da ciência, na outra você trabalha a moral. O certo é que, em termos de destino, vamos ter um final extremamente feliz e saudável. Ou seja, vamos ser espíritos dadivosos. Vamos ser parceiros e co-criadores, junto com Deus, trabalhar na co-criação do universo. Né? Vamos trabalhar. Então, não necessariamente temos que evoluir moralmente primeiro, ou cientificamente, ou em termos de ciência. A evolução, ela é para e passo. O certo é que o pássaro não tem condição de voar com uma asa só. Também quem nos disse isso foi Emmanuel, através das mãos do imortal Chico Xavier. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes, são aperfeiçoamentos de raças anteriores? Kardec quis saber isso dos imortais. Foi-lhes dito que nós somos espíritos individualizados. O que nós somos hoje foi acúmulo do que recebemos outrora. Somos espíritos milenares, né, do conhecimento. O que justifica? Como se explica, meus irmãos, amados irmãos? Explica uma criança de 8, 10, 11 anos, pega um celular, você está tendo dificuldade, pega-se o celular seu, aquilo que ele faz numa rapidez tranquila, coloca um aplicativo, dirime a sua dúvida, né? Vamos dizer, estraçalha a sua ignorância naquele aspecto. Ora, isso justifica-se porque é um espírito milenar. Ali ele já está individualizado e são somas da aprendizagem. Então, Kardec disse com propriedade. Kardec não, a espiritualidade assim o respondeu, né? Cada espírito, cada ser pensante, que é o espírito é o que pensa, é o que decide, é o que sente dor, etc., ele é a soma das suas existências transatas. Né? As raças primitivas tinham um caráter dominante, que era o desenvolvimento físico. Acreditava-se que quanto mais força tivesse, você naturalmente era mais evoluído. Até porque, o que ocorria? Você, na época primitiva, era você adensar-se terra, a região que você morava. É você trabalhar e ter mais terras. Então precisava de lutadores. Hoje já temos, né? Hoje já trabalha mais com a inteligência. Então, à medida que a inteligência vai, de uma certa forma, sofisticando, a força bruta, o instinto, vai também, pela mesma forma, aniquilando. Mas isso não quer dizer que nós estamos trabalhando bem. Era guerra, né? Então, na verdade, o homem guerreava. O homem ia, inclusive, ao pugilato.
era a guerra em si. Agora, hoje, o trabalho é pela inteligência. O que é trabalho? É você escorrer o suor, é você pegar um móvel pesado, é transportar alguma coisa que lhe claudica, faz você mancar. Não. É fazer alguma coisa útil. O pensar, o ler, o fazer alguma coisa, notadamente, que pode auxiliar o próximo, você está trabalhando. E olha que o próximo, um dos próximos mais importantes e mais próximos de você, são seus parentes, são as pessoas que estão vivendo no mesmo teto. Então sejamos caridosos, fazemos para com eles aquilo que ele, né? Ou que as outras pessoas, o que o próximo gostaria que fosse feito para nós mesmos, né? Que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então essa é a máxima, e Santo Agostinho disse isso, explicando relativamente como a gente poderia conhecer-nos, né? Conhecer-nos a nós mesmos. O homem atua dá maior valor à força intelectual, né? E todavia, isso na época do primitivismo. Agora, essa força é uma força da inteligência, é uma força do agir. E muitas vezes é oportuno até colocar aqui, meus amados, que o irmão X, uma pessoa, ele abre a sala aqui quarta e sexta-feira, fala-se de Jesus, fala de caridade, fala de amor, mas praticamente não procura exercer o amor. No entanto, desculpe eu tomá-lo como exemplo, o Elcio. O Elcio é uma pessoa pagã, é uma pessoa que realmente não tem como bússola ou como orientador e nem guia, nem modelo Jesus. É uma pessoa que não ora, não reza, não faz prece. No entanto, é uma pessoa que obra. Ele é um cientista, inventou-se uma vacina, e essa vacina, ela teve a oportunidade de curar-se, de debelar dezenas, milhares de pessoas de doenças, e, por consequência, essas pessoas que estavam acometidas dessas doenças não vieram a óbito. Agora eu lhes questiono, agora eu lhes pergunto, quem que aos olhos de Deus, o irmão X, que vem e abre a sala 2 vezes por semana, fala em Jesus, fala-se em caridade, ou Elcio, que é uma pessoa que não acredita, mas efetivamente obrou e fez o bem? Ora, naturalmente, eu mesmo respondo. Aos olhos de Deus, Elcio fez muito mais coisa, porque ele salvou vida, mesmo ele não estando aqui e falando relativamente à palavra de Deus. Então, olha o coração. Então, você não precisa, nesse aspecto de caridade, de amor, de condolência, de fazer as coisas ao próximo, você não precisa ser religioso. De nada adianta você orar, você rezar, você dobrar o joelho, compungidamente falar, meu Senhor, se efetivamente o coração e as suas ações estão fechadas. Seu coração e suas ações estão fechadas. Então, nesse aspecto, é preferível aquele que nem religioso é. Será o contrário da lei da natureza, o aperfeiçoamento das raças, animais e vegetais, pela ciência? Ou por outra? A ciência, como é que é? A ciência foi dada a Deus, por Deus, porque nós, e muitas vezes, meus irmãos, acreditamos e advogamos o princípio, não, olha, isso aqui é ciência, a ciência é materialista, a ciência lida com a matéria. Negativo. Deus deu a oportunidade, a inteligência, o livre-arbítrio para o homem, para que eu mesmo, através da ciência, descubra modos, descubra opções, para lhe trazer uma vida mais confortável, mais feliz, né? Mais plena, como diz a nossa amiga Joana de Ângeles.
Então, uma vida mais planificada. Isso no que refere quando falava-se usar um preservativo, ou se usarmos alguma coisa para obstruir a reprodução, a espiritualidade, pela mesma forma, diz o seguinte: o sexo, pelo sexo, não havendo amor, o sexo praticado de forma desvairadamente, isso é uma obsessão até. É um vício. Então, eu quando amo a minha esposa quando ama-me, a gente não vê essas coisas por essa angulação. E não é só o sexo propriamente dito que satisfaz, que dá, ou promove a liberdade, ou planifica a vida, vamos assim dizer. Nunca será contrário às leis da natureza o uso da inteligência visando ao progresso. Por quê? Porque a lei de Deus, a ciência é uma lei de Deus. E Deus permitiu que nós utilizássemos para que tivéssemos e a implementássemos para que tivéssemos uma vida mais plena, mais adequada, né? Melhor, ou por outra, para sermos mais felizes. Os grandes cientistas que estão no mundo, ou que já passaram por ele, não vieram a esse planeta por acaso. São, por vezes, missionários, que devemos respeitar, orar por eles, pois, às vezes, não lhes sobra a oportunidade para a prática constante das atividades religiosas. Viu, Elcio? Viu muito bem, meus irmãos? Então, o Elcio, ele não pôde praticar a religião, ele não pôde ir no templo, ele não pôde ir no oráculo. Por quê? Porque ele estava voltado a uma atividade missionária no trabalho, na descoberta da vacina, na descoberta na composição daquela droga que de uma certa forma, extirpou, né? Aquela doença. Extirpar é tirar pela raiz. Extirpou aquela doença. Então, em função disso e em função do tempo, ele não teve tempo de ir nos oráculos, não teve tempo de ir no centro, não teve tempo de ir nas igrejas, né? Então, a gente deve, e a espiritualidade aqui nos concita, é orar por esse cientista, é pedir por ele. E pela mesma coisa, meus amigos e amados, são os nossos políticos, são os nossos dirigentes. Hoje é muito fácil, eu chego, faço isso, falo aquilo, critico esta forma, critico aquela outra, de que aquele político, ou aquele dirigente, ou aquele organizador não deveria usar desta ou daquela forma. No entanto, aquilo, com o passar do tempo, pode tornar-se uma bênção, uma dádiva, uma coisa extremamente bom para nós. Mas exemplifique melhor, o irmão X, eu não te entendi. Veja bem, é praticamente quando tem um acidente, um vendaval, um tsunami, um vendaval com vento superior a 80, 90 km por hora, que acaba com o vilarejo, matando velhos, crianças, a gente pode muito bem arvorar-se e dizer, mas Deus, nesse aspecto, não foi tão justo. Como matar crianças e velhos? Ora, mas nós não sabemos que por detrás desta pseuda, ou segundo a nossa visão, injusta tempestade, ou tsunami, está uma disseminação de ambientes deletérios, né, não visível, não sentido por nós, que poderia matar dezenas de outras pessoas. Nós estávamos no próprio livro dos Espíritos, meus irmãos, e a gente falava relativamente a essa parte. E um dos componentes do grupo disse o seguinte, Décio, e aí, do exemplo, nós estávamos falando daquelas torres gêmeas, que morreu, parece que 2.400, 2.500 pessoas, naquele fatídico 11 de setembro, né? 11 de setembro.
Ele falou, Décio, quem nos diria que ali dentro poderia ter algum terrorista fazendo alguma bomba, ou trabalhando com algum vírus que ia... Né? Então a gente simplesmente vê a coisa, vê o efeito, a gente não vê a causa. Muitas vezes pode ter um benefício naquilo. E tudo ocorre porque a história do plantador de batata, porque tem que ocorrer. Estamos aqui porque é necessário. Obstáculos à reprodução, falávamos dele, né? São contrários à natureza. Não deve. Tudo aquilo que obstacula a produtividade, o progresso, é um obstáculo. E estamos indo contra as leis naturais. Não deve ser ocorrido. Que se deve passar do uso cujo efeito consiste em obstar a reprodutividade, né? Novamente, um questionamento muito similar que Kardec faz. A espiritualidade foi muito incisa, muito imperativa em falar que tudo aquilo que efetivamente vai contra a lei do progresso não deve ser implementado. E o casamento? O casamento deve ser eterno? E o celibato? Como é que nós vamos fazer com o celibato? É meritório aos olhos de Deus eu me trancar em determinado convento, em determinado aposento e não casar, não reproduzir, para, vamos dizer, estudar a nossa doutrina e para... Olha, a espiritualidade diz que tudo aquilo que fizer com o fim ou o objetivo próprio denomina-se egoísmo, é repelido. Não devemos fazer, é um vício, é um pecado. Você está indo contra as leis naturais. Mas quando ocorre casos de avatares, de espíritos, que o casamento poderia até atrapalhá-lo em sua missão, e temos dezenas de casos, vamos pegar o nosso Papa, né? O Papa, por exemplo, casado atrapalharia. Não, mas você é contra o padre não casar? Em absoluto. Em absoluto. Mas nesse caso específico atrapalharia. Então aquilo que vai contribuir para disseminar o bem, aquilo que não é contrário às leis naturais, é possível e pode e é louvável. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Está dentro do egoísmo. Se você for fazer com esse objetivo próprio, ou seja, vou me inserir em determinado aposento, vendo só o meu caso específico, isso aí é egoísmo. Fernando coloca, a homossexualidade não seria um tipo de controle populacional? A homossexualidade, Fernando, é um assunto por demais delicado, mas a espiritualidade tem explicado isso de uma certa forma em você, vivenciando sempre em corpos masculino, em corpos feminino, em corpos masculinos. Você não precisa viver alternadamente. Mas quando, por exemplo, eu vivo constantemente, digamos, umas 6 ou 8 encarnações como homem, e nós temos que viver nos dois caminhos, nas duas vertentes, para aprimorar-se a evolução. Aí eu venho como mulher, digamos, na próxima, mas como já tem dezenas, ou muitas vezes, várias dezenas de encarnação, eu tenho aquela tendência de comportamento masculino. Posso estar num corpo de mulher com tendências masculinas. Mas aí você fala, ele convivendo com o mesmo sexo, a homossexualidade, convivendo com o mesmo sexo, está obstruindo, mas é um espírito devedor, é um período, ali ele está em processo expiatório. É um processo expiatório que a gente tem que dar a mão ao irmão e saber compreender esse pequeno desajuste, se é que a gente assim pode falar. É temporário.
Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o objetivo de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Bom, aí a espiritualidade fala que é diferente. Fala que é diferente. A pessoa está fazendo um processo celibatário, aquele que nós falamos do Papa, por exemplo, do Chico Xavier, do Divaldo. Tem essas pessoas que utiliza o celibato para essas especificações. E relativo à poligamia? Se nós somos no mundo, em termos mais ou menos 50% homem, 50% mulher, um homem pode ter várias mulheres, como em alguns países, aí tantas mulheres quanto o seu poder aquisitivo permite. A espiritualidade foi clara, tácita, objetiva e direta. Ainda existe? Sim, ainda existe, mas gradualmente a poligamia tem sido extinta. Tem sido extinta porquanto não há essa necessidade. Então, é um homem para cada mulher, e estou querendo aqui referir, Fernando, não que estamos... O próprio Espiritismo não é contra o relacionamento de pessoas do mesmo sexo ao morar. Pode estar temporariamente não contribuindo com a produtividade, mas isso é uma coisa temporária. Muitas pessoas ditas heterossexuais, eles também não trabalham a favor da produtividade. Tem muitas que assim também portam. Então, são casos específicos e que precisam ser estudados. Meus irmãos, há algum questionamento? Assim, eu sei que esse tema foi um tema assim, bastante amplo, da reprodutividade, da reprodução. É um tema que dá, bastante amplo. Se há, por gentileza, coloca aí, vamos procurar responder, vez que já estamos falando 50 minutos. Quer dizer que as patologias crônicas, quase sempre de vidas passadas, o exemplo de... Deixa eu suspender aqui, porque está... Tem um desenho ali, como é que é? Quer dizer que a patologia crônica são quase sempre de vidas passadas? O exemplo da fibromialgia, ainda muito mal entendida, e como não se conhece as causas, é uma prova ou expiação? Manuel, veja bem. Primeiro, o que é expiação e o que é prova? A expiação, quase a nossa visão e o nosso conceito, traz-se um sofrimento. Mas conforme nós a vivemos ou vivenciamos, pode ser uma prova. Então, a expiação pode ser uma prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então, veja bem, a fibromialgia, ela é uma doença séria, como um câncer é uma doença séria. Algumas doenças congênitas podem ser naturalmente vicissitudes ou expiações de vida pretérita? Pode. Desde que você adotou o que a medicina prescreveu, o que o seu médico faz, você adota comportamentos virtuosos e distanciados dos vícios, e assim adotando, e aquele malefício entre aspas, porque não existe malefício, persistindo, dificilmente é desta vida, é desta existência. Poderá ser de uma existência anterior, ou anteriores. Aí sim que devemos ou devamos sermos pacientes, sermos lenientes, ter o coração bastante aberto e sabermos enfrentar este sofrimento, que na verdade não é sofrimento. Porque nós
contraímos o débito à vista. Matamos, degolamos, extorquimos determinada pessoa, subjugamos de uma vez só e vamos pagá-lo a prestação. Olha a bondade divina. Então, Manuela, pode muito bem ser débito de vida transado. O que a gente fala e o que a doutrina orienta, sejamos pacientes. Meus irmãos, muita luz, muita paz, que a divina e doce, presença dos espíritos que nos inspiraram e dos nossos protetores, nós agradecemos. Um beijo em vossos corações. Como sempre eu digo, eu amo por demais a doutrina espírita e amo cada um de vocês aqui. Obrigado à espiritualidade dos dois planos. Paz e luz. Olá. Som? Ok, meu som. Décio, obrigado pelo estudo, hein? Valeu mesmo. Manoel,